Bom para que os que estiverem conectados, os demais países, não sei se seria bom o microfone, porque eu vou falar um pouquinho baixinho. Estou um pouquinho afetado da voz, mas usando vai se arrumar, vai se corrigir. Já temos a amostra que com o nosso irmão William, quando ele ficava rouco, usava mais ainda e mais clarinho ficava. Mas Deus está nos ajudando e continuará nos ajudando em todo momento. E me avisam quando já estiverem, ou quando já estiverem transmitindo já, para que assim os que estão em outros países também possam escutar também e ver o que nosso irmão Branham viu em uma atividade quando veio e foi trazido a um lugar onde estava se realizando uma atividade. Graças a Deus que estamos vindo a todas as atividades, que Deus nos permita estar em todas as atividades, em todas as ocasiões onde os irmãos se reúnam, e esperamos que chegue o momento em que nunca nos separaremos e que estejamos sempre juntos. Que essa atividade comece e nunca termine, porque seria eterna, ou seja, que isso vamos viver ainda em nossa própria carne, porque não vai ter lugar para onde ir. Não vamos ir aos trabalhos, as coisas vão ficar cada vez mais difíceis e talvez a verificar algo no lar, em casa, para deixar tudo bem, voltar ou trocar de roupa, porque ainda nesses dias estaremos dependendo de certas coisas, mas todas essas coisas vão ir se desligando até que de momento não nos fará falta, não será necessário ir trocar. Porque com essa última mudança de roupa, aí não vai ser necessário trocar outra vez de roupa. Bom, eu tenho uma vestimenta de roupa nova agora essa dura por toda a eternidade. Não vai desgastar. Mas quando já estiverem conectados os irmãos nos diferentes países, que Deus os abençoe, todos os irmãos que estão nos vendo através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e também todos os aqui presentes. Realmente é uma bênção e privilégio poder estar neste domingo agradecidos a Deus, porque podemos despertar e dar graças a Deus pela vida que nos deu, porque estamos vivos e podemos glorificá-lo, podemos pedir a Ele nossas necessidades e podemos nos preparar em meditação para receber o que Ele tiver para nós no dia de hoje. Primeiro damos de nós nosso agradecimento, nossos cânticos, nossas orações, e depois Ele nos dá da sua palavra. E agradecer também que não foi nossa escolha, mas que foi a dele, que nos colocou neste tempo, no qual ao nosso irmão Branham, como eu lhes dizia, foi trazido e ele não pôde fazer nada. Ele dizia que ele queria descer, qualquer um queria descer. Imagine, e tentava fazer meus pés descerem. Se alguém que está ali desejava descer, quanto mais nós que podemos chegar.
Você não pode esperar que essas portas se abram para estar ali e ter companheirismo uns com os outros, disse o irmão Branham. Aqui pelo menos há um portão e eu sempre disse, trate de abri-lo. Quando vir o primeiro carro que aparecer, aí abram. Que essa pessoa não espere a que essas portas se abram. Assim que isso é um chamado para os que estão nos portões. Não devem fazer os irmãos esperarem do lado de fora. E assim em todos os lugares. Quando a primeira pessoa chega, você não sabe por que chegou ali, buscando algo, necessitando algo que sinta ter um contato divino, e é assim que o sente, deixa passar. Que entre e se senta e já começa a meditar ali no lugar correspondente. No Equador, chegavam desde a meia-noite ali, fazendo fila. Não sei que horas abriram o salão. E em Monterrey, também, em Villahermosa, já desde as 5 da tarde do dia anterior. Quantos viram o vídeo do resumo? Se todos o viram? Fizeram 2 videozinhos, os irmãos lá, e desde as 5 estavam fazendo fila. Os rapazes colocaram um canal privado para ir monitorando e vendo, para que eu fosse vendo como ia. E eu dizia, eles chegarão como à meia-noite, um pouquinho mais, porque se no Equador, pois chegaram nessa hora, seguramente aqui, ganharam deles. Desde a tarde, eu já dizia às pessoas lá, eu escrevi, veja, já tem pessoas aí, devem abrir o salão, porque tê-los do lado de fora à noite, o sereno, e se chove, Villahermosa chove muito ali, pois não convém, mas já parece que os irmãos vinham preparados, porque montaram até cabanas afora. Não tinha problema, os latino-americanos não temos problemas. Colocavam cadeiras juntas e se sentava, tinha um deitado também em cadeiras, outros no próprio carro, outros em pé, outros deitados na grama. Tiveram muito aqui, Samuel esteve lá e viu tudo isso, e os que estiveram lá. E não há limites para o escolhido de Deus que busca a bênção de Deus. E foi prometido que seria essa etapa algo grande, mas que começaria de uma forma progressiva. E já como às 6 por aí, 6 e algo da tarde do sábado, abriram o salão e começaram a entrar, a se acomodar, e aí mesmo na própria cadeira dormiram. Outros faziam turnos para ir ao banheiro para que não pegasse o lugar, mas aí estiveram aí mesmo sentados toda a noite. Eu ia monitorando, eu não dormia olhando, porque como que eu ia dormir tendo um povo ali esperando? E olhava como ia se enchendo, já às 3 por aí. Eu deitei, estava estudando também, olhando, e dizia, mas como que eu posso estar aqui? Então nos vestimos rápido, vamos para lá. Quando chegamos, olha, temos aqui preparado um lugar para que vás ali. E aí está tudo pronto, com som, com tudo, plataforma. E eu notei algo que ele me disse. Isso eu direi. E me identificou muito. Isso que me disse, e agora entendo por que me disse isso, do meu ministério. Algo muito curioso. E sempre me repetia. Quando eu fazia algo, lembre que eu te disse tal coisa? Olha, fizestes aí. Nas viagens. Depois me confirmou nessa noite. Agora chegamos e, olha, tem tudo aí.
E eu olhei, eu estava na caminhonete, não é verdade? E eu disse, vamos por ali onde estão as pessoas. Mas tem tudo aqui, está aí ninguém pode chegar perto de você porque está num lugar que está... Não, vamos ali. E essa logística não estava, não tinham preparado, mudaram todos os bonequinhos. E já pois ali eu falei um pouquinho. Bom, agora vamos para dar a volta para ir lá para o escritório. Vamos por aí mesmo, pelo próprio centro. Porque vejam, é a obra de Deus, a qual Ele está cumprindo no meio do povo. Quantas pessoas eu vi ali que eu conhecia, que há anos não via nas viagens. E os rostos, uns que eram jovens e já adultos, outros adultos que estavam mais velhinhos. E eu fui olhando tudo, olha, consegui olhar e ver bastantes irmãos que eu conhecia, não somente de Villahermosa, mas de diferentes lugares do México, estiveram ali presentes. Não houve distância para nenhum deles. Até da América Central foram muitos também. E de alguns países também estiveram ali. E o que estamos vendo, esse cumprimento do que Deus prometeu que seria a terceira etapa. E que Ele dizia, pode se cumprir também em algum lugar, fora desse lugar que o irmão Branham viu, se há tempo. Estamos aproveitando o tempo e tinha que ser neste tempo em específico, onde esse ministério estaria realizando essa obra e começaria de uma forma progressiva. O primeiro que fez, Jesus, antes de subir ao Monte da Transfiguração para ser adotado, foi perguntar aos seus discípulos o que eles criam, quem era ele. Quem dizem vocês ser o Filho do Homem? Para poder subir ao Monte da Transfiguração se requer saber quem é. O Filho do Homem se requer ter a revelação da vinda do Senhor com seus anjos, operando esses ministérios, operando de etapa em etapa. As etapas correspondentes à terceira etapa. Porque sem o conhecimento, a pessoa se encontrará perdida, como se encontrou perdido os discípulos, quando ele subiu ao monte com os discípulos, com Pedro, Tiago e João, ficaram ali embaixo, perdidos, não sabiam o que fazer com essa pessoa que estava ali. Não tinham reconhecido quem era Jesus. Ou seja que a revelação ali Pedro a teve, porque uns começaram a dizer, dizem que tu és Elias, ou algum dos profetas, Jeremias. E Pedro foi quem trouxe essa revelação. Agora, talvez Pedro, depois ou não sabemos, já vamos lhe perguntar. Seguramente estava ali com Santiago e João. E de alguma forma, eles identificaram e obtiveram ali essa revelação. E, vejam, foi a esses três que Jesus os convidou. Vamos lá para cima. Houve um convite para que estivessem presentes para a adoção de Jesus. Para realizar a obra que Jesus ia realizar, se requeria adoção. E nosso irmão Branham, para realizar a primeira e segunda etapa, veja o que nos diz nosso irmão William, para compartilhar com vocês essa porção, aqui que nos diz, na mensagem, o mistério da adoção,
que foi em 3 de janeiro de 1999, diz... E agora vejam vocês um mistério aqui. Assim como Deus adota um povo, também Ele adota uma igreja, e também Ele adota um ministério, e também Ele adota um mensageiro, e também Ele adota um grupo de filhos estando vivos neste tempo final. Agora, o ministério que tem a adoção é o ministério que estará operando na era da pedra angular. Deus nos deu a amostra do que será um filho de Deus adotado com um ministério adotado. Nos deu a amostra em Moisés, em Elias Tisbita e também em Jesus. E depois também no reverendo William Branham. Eles, em seus ministérios, chegou na etapa onde estavam ministrando adotados para poder realizar a obra que Deus disse que realizasse, para abrir os selos do primeiro ao sexto selo, no cumprimento da terceira etapa, na primeira parte e a segunda parte, nosso irmão Branham tinha que estar adotado. E encontramos, continua dizendo, encontramos que Jesus foi adotado no Monte da Transfiguração e depois pôde realizar a obra de redenção na cruz do Calvário. Vejam, para realizar a obra, Jesus tinha que estar adotado. Foi ali onde recebeu a ordem divina e ele a aceitou. Foi aí. Se ele não tivesse aceitado isso que Moisés e Elias estavam dizendo, a obra de redenção não teria sido realizada e Jesus então não teria sido adotado. Mas como ele aceitou, automaticamente esse homem ali foi mudado. Igual o irmão Branham. Quando ele disse, tens que se consagrar para a visita dos anjos, aí havia um livre arbítrio que o irmão Branham tinha que assumir. Havia uma condição. Havia as letras pequenas. Haviam termos e condições para poder receber essa visita dos anjos. E ele aceitou. Ele aceitou e foi levado ali, onde ele todo o tempo estava olhando esse anjo que era diferente dos demais. Ou seja, que para poder subir ali e ver o anjo que tinha o sétimo selo, a segunda vinda do Senhor, tinha que estar adotado. E tinha que ver o mesmo que Pedro, Tiago e João viram. Vejam por onde vai. Eu mesmo vou ter que voltar a ler tudo isso que estamos falando agora, porque é muito formoso ver como Deus está cumprindo isso hoje. Porque o grupo que foi prometido, que veria o Filho do Homem com seus anjos, vocês já se respondem. Isso é grande, irmão, que está ocorrendo. E talvez não percebemos, porque estamos no dia a dia. Mas vejo a obra tão grande que Ele está fazendo com você e comigo. É algo tão grande. E tão grande que até a mesma simplicidade que Ele disse que se não vigiássemos, iria nos passar despercebido, era também além do mais o cumprimento do que Ele prometeu da sua vinda, é também a obra que Ele estaria realizando em você. Porque seria tão simples que se você não vigiasse, olha, mas o que está acontecendo comigo? Como eu estou entendendo tudo? Como eu vejo cada palavra e cada promessa sendo cumprida? Como eu te vejo a ti, Senhor, operar, atuar e realizar tudo o que tu prometestes? E a pessoa se pergunta, Senhor, o que você está fazendo comigo? O que fez comigo?
fez algo comigo e eu já estou como que suspeitando que você fez algo comigo. Porque tudo é em simplicidade. Agora vejam, ele diz... Encontramos que Jesus foi adotado no Monte da Transfiguração e depois pôde realizar a obra de redenção na cruz do Calvário. Depois encontramos que para o último dia, um mensageiro será adotado e tem que estar na era da pedra angular, que é a era do topo do Monte de Sião, que é a igreja de Jesus Cristo. Tem que estar esse mensageiro na etapa da igreja de Jesus Cristo correspondente ao último dia, que é a etapa da era da pedra angular, onde se abre uma nova dispensação, entrelaçando-se a nova dispensação com a dispensação da graça. Ao final da dispensação da graça, tinha que aparecer esse mensageiro. Não pode aparecer um bebê, não pode ser uma criança, tem que já estar grandão. Aqui dizemos marmanjo, ou seja, já grandinho e já com todo o ensinamento que o tutor, que o Espírito Santo tenha lhe ensinado, tenha lhe mostrado. Não pode ser alguém que seja alheio às promessas divinas. E todo membro da igreja, os quais estiveram vigiando por essa promessa, e com essa a cumpre. Ao Pai lhe agradou assim. E o que você quer que eu faça? E você pode dizer a outras pessoas que não podem entender, e o que vocês querem que eu faça? Se Deus me deu o privilégio e a bênção de ver e compreender, eu não tenho culpa da eleição divina. Por isso, esse ministério de Carpa ia chegar um momento, vejam, onde ele diz, na mensagem, as profecias que se aproximam, pregado em 7 de abril de 2006, diz o reverendo William Branham, sendo profeta e tendo as duas consciências juntas, consequentemente viu como será essa manifestação de Deus, e ele foi transportado a esse tempo e viu tudo o que estava acontecendo em uma das atividades à qual ele assistiu. Vejam como ele coloca aí, em uma das atividades que ele assistiu, mas não pôde ser parte dessa atividade, presente humanamente ali, realizando tudo isso, quer seja ajudando em uma coisa ou em outra, acomodando pessoas e ajudando esse ministério em algo. Que Deus nos dê essa oportunidade a todos e que estejamos preparados para isso, para poder ter esse contato com todas essas pessoas e ser de ajuda, com sabedoria, com entendimento. Vejam, 50, 60, 70 mil pessoas, 100, não sabemos quantas. Entrem a um lugar onde a manifestação de Deus está sendo operada pelo Espírito Santo ali, e pessoas vindo. É preciso ter aí um pessoal para toda essa quantidade de pessoas e ter tudo em ordem, como ele dizia. Estava tudo estabelecido. Ou seja, se estava tudo estabelecido era porque havia uma ordem e haviam pessoas ali que sabiam o que tinham que fazer. Quando começasse a chegar, veja, ali chegavam ônibus, chegavam pessoas a pé. E tinham pessoas ali que acomodavam os ônibus por este lado, pessoas que vêm a pé, depois acomodavam aqui. Havia um lugar de café da manhã, deram café da manhã também ali. Mesas para comer, porque não iríamos deixar que se fossem. Lembram a Jesus? Não os deixe ir com fome, dê de comer. Mas não temos nada aqui. Como que não temos nada? Se você tem a palavra, a espada. Vejam, quando vai se falando, vai sendo falado, vai falando de tantas coisas que qualquer um que nos ouve diz, mas este sai com uma coisa e termina falando de outra. Mas como nos entendemos muito bem,
Como pode alguém falar assim e alguém que não entende e não compreende pode estar escutando o mesmo e não compreende o que estamos falando. Assim acontece com muitos. E o melhor, se complicam, ficam carrancudos. Mas vejam vocês, nós colocamos caras grandes, mas é estirado aqui para que o sorriso saia. Essa é a nossa cara grande. Nossa, as bochechas estiradas para trás, porque é uma alegria, um regozijo que sentimos por esse avivamento que Ele prometeu que Deus estaria realizando neste tempo final. Um avivamento, que esse avivamento não teria final. O avivamento de cada era, quando morria, terminava, era quando Deus levava a Deus o mensageiro. Terminava o avivamento e se denominacionalizavam. Mas vejam, o avivamento deste tempo final, sabem por quê? Ainda aí, esses 3 dias e meio não se acabará, porque terá os escolhidos de Deus aqui e permanecerá aceso, ligado esse avivamento. Não vai se apagar. Aí não vai ter chance nem parada para que dessa vez, quando se levar o mensageiro, morra o avivamento e morram as pessoas. Vejam, se não vai ocorrer, que Deus não vai dar chance para isso. Somente 3 dias e meio e seguida aparecerá. Não vai ter oportunidade de nada. Se por acaso alguém se ocorre nesses 3 dias inventar alguma coisa, mas vai aonde? Olhe, vai se colocar a inventar, não se coloca a inventar. 3 dias não vai dar chance para nada. Quem vai se colocar a inventar algo assim que não se vista que não vai nesses 3 dias? Já estou advertindo para que não leve um tapinha na cabeça. Mas vejam como Deus nos tem ajudado e nos dá esse entendimento para que quando chegar todo esse tempo difícil, é o momento mais alegre, de mais alegria que ser humano algum possa receber. Porque sabemos que virá um reforço bom de lá. Então, quem poderá lançar mão desse grupinho pequeno? Vejam, comparado, eu estava lendo num lugar onde diz que há como 500 milhões de cristãos em todo o mundo. Para esse tempo, essa quantidade não sabemos agora se aumentou ou se diminuiu, porque também pode diminuir. Mas coloque 500 milhões de cristãos no mundo. Quem somos nós para essa quantidade tão grande? Ou seja, é um grupo pequeno. Vejam lá. Essa qual é? Deus muda seu modo de pensar? Agora, nessa noite, há como 500 milhões de cristãos no mundo, contando católicos, protestantes e tudo. Aí eu estava lendo algo que ele escreveu no lado. Eu tenho ali, porque essa mensagem, eu não tinha, pelo menos ali não tenho nas mensagens dele, mas sim está em extratos atrás da mensagem Escolhendo uma Noiva. Colocaram atrás como um folhetinho colado, onde tem muitos extratos de diferentes temas. E está, parece um livro completo, mas se você continua olhando, termina de pregar, escolhendo uma noiva e depois continua, diferentes extratos de notas. E um deles está este pequeno extrato, onde eu estava lendo dessa parte aí, de 500 milhões de cristãos no mundo, católicos, contando católicos, protestantes e todos. E se Jesus viesse nesse rapto, de acordo com o que acabo de dizer, haveriam 500 desaparecidos no mundo nessa noite no rapto. E isso é assim provavelmente todos os dias, ao contar de todos os países que não se leva em consideração, assim que poderia ser a qualquer momento. Ele continua dizendo, eu não estou dizendo que isso é assim, mas e se for assim? Ou seja, alertando o povo ali que não tinha recebido o Senhor, que o faça, porque, vejam, de 2 milhões que saíram, somente 2 entraram. 1 em 1 milhão. Há um tema assim, 1 em 1 milhão. Mas, vejam, entre tantas pessoas,
um grupo pequeno que desapareça, nem perceberão, e mais quando tiver nesse tempo, tudo que vai estar ocorrendo de desastres e coisas no mundo, não perceberão que o rapto ocorreu. Agora vejam, continua dizendo, quando ele diz que foi transportado a uma das atividades a qual ele assistiu, em espírito. Em corpo espiritual, ele assistiu e contou tudo que ele viu. E ele foi dito, isso é a terceira etapa, e não dirás a ninguém. Não vai explicar os detalhes. Ele olhou dali e viu tudo. Veja, esses detalhes, você e eu estamos conhecendo. E sabemos o mínimo detalhe e os que faltam. O instrumento reservará, mas vocês sabem já onde estão esses últimos detalhes. E o que for feito é o cumprimento do que ele prometeu. Agora vejam, continua dizendo, portanto, mesmo que essa visão foi em um só lugar que ele a viu, ainda com tudo isso, isso pode se repetir em muitos países, mas em um se cumprirá exatamente o que ele viu, mas pode se cumprir também sob o ministério dessa pessoa que estará ministrando. Pode se cumprir ou pode ter, sob esse ministério, atividades em muitos países, onde ocorre o mesmo. Aí está colocando que essa etapa é realizada por meio desse ministério. Por isso eu lhes dizia que onde quer que estiver esse ministério, aí vai a terceira etapa. Ou seja, que onde quer que está realizando atividades, aí está a terceira etapa, realizando o correspondente. E pode explodir da maneira em que Deus estiver operando nesse momento esse ministério. Ou seja, que o que vimos ontem e na sexta-feira é algo muito, mas muito importante, o que é ver esse ministério operando, os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias, e também cada ministério operando esses 5 ministérios. O de apóstolo, de profeta, o de mestre, o de pastor e o de evangelista. Ou seja, que tudo o que está realizando é o Espírito Santo operando esses ministérios e aí pode ver o povo de Deus a obra que ele estaria realizando em qualquer momento operando um desses ministérios. Ou seja, o povo pode identificar que ministério ele estaria operando. Agora está operando o ministério tal. Agora está operando o ministério tal. Agora vejam que não somente no lugar, mas que quando se mover, diz ali que quando se mover, ou pode ir a um lugar e pode se cumprir, diz, pode se cumprir ou pode ter sob esse ministério atividades em muitos países, onde ocorre o mesmo. Mas haverá um lugar, um país, onde estará se cumprindo plenamente o que foi visto pelo reverendo William Branham. E essa profecia está se aproximando. Quando ele dizia uma só coisa que não se cumpriu, e é a visão da carpa. E o irmão William, o vemos aí também já dizendo que essa profecia em breve se cumprirá. Mas vejam, não, ele não a cumpriu. Não, o irmão Branham não a cumpriu. Também o nosso irmão William não a cumpriu, pois tem que ter um ministério. Consequentemente, que cumpra essa promessa. Diz, não se cumpriu, onde eu teria que entrar, livro de citações, e orar pelos doentes. E isso não se cumpriu ainda, diz o irmão Branham. Portanto, haverá um ministério que fará isso nesse momento, em que chegar essa etapa agora, está no momento maior e mais glorioso, que é abrir a palavra, a revelação
do sétimo selo. E para abrir o sétimo selo, se para abrir os primeiros 6 selos, o irmão Branham estava dotado, pois, por lógica, pois tem que estar esse ministério adotado para abrir o sétimo selo e realizar a obra correspondente a este tempo final, a qual é a obra de reclamação. E damos graças a Deus que Ele aceitou, que esse livre-arbítrio o aceitou, ou seja, sabem vocês de uma coisa? Que quando Jesus tomou essa última decisão, inclusive, vejam, estava adotado e ali no monte do Getsemane, mesmo assim disse, se fosse possível. Olha, mas ele sabia o que ia realizar e o resultado, e mesmo assim está dizendo, se fosse possível. Era duro que lhe vinha. Mas vejam, ele disse, mas que seja feito conforme a tua palavra, a tua perfeita vontade. Sabem vocês de uma coisa? Que ele ali pensou em você e pensou em mim. Ele não pensou nele. Se ele tivesse pensado nele, pois se tinham lhe oferecido o reino, ele tinha tudo, por que ia fazer isso? E para realizar a obra de reclamação, esse instrumento, sabem vocês de uma coisa? Que ele pensou em vocês primeiro. Ele pensou em você. E pode ter sido, talvez, de uma forma ou de uma maneira na qual teria se mudado a história se não tivesse tomado a decisão correta esse ministério. Se esse ministério não tivesse tomado a decisão correta, o mesmo que aconteceu com Jesus, teria sido uma catástrofe se Jesus não tivesse tomado essa decisão. Mas graças a Deus que Ele pensou em nós e graças a Deus que eu pensei em vocês. Porque senão, vejam, não estaríamos hoje aqui. Mas, vejam, já Deus, em seu programa já tem tudo traçado e ia guiar esse instrumento com o seu livre-arbítrio, porque respeita seu livre-arbítrio. Buscamos aquela ocasião onde ele diz que Deus mesmo tem o livre-arbítrio. Mas a decisão foi correta. Podemos fazer yes, sim. Tomou a decisão que tinha que tomar. Agora, vamos em frente, sem medo, sem temor. Como disse ali Deus a Josué, esforça-te e seja muito valente. Tomaste as rédeas, tomaste o controle, pois agora amarre bem as calças e vamos entrar à terra prometida. Assim, este ministério esteve dizendo ao povo que se esforce, que sejam muito valentes, que vamos entrar na terra prometida do novo corpo. E vamos ver que valeu a pena seguir a arca. Valeu a pena seguir a coluna de fogo neste tempo final, nos levando à terra prometida do novo corpo. O que estamos vendo neste tempo final é o que o irmão Branham desejou, é o que o nosso irmão William desejou. E veja, você poderá dizer, mas 2 grandes homens de Deus, e Deus não permitiu, e a mim sim. Vejam, isso é algo tão grande que sempre dizemos que não podemos cansar de dar graças a Deus pela sua escolha. Não fomos nós, foi Ele. Foi sua eleição a que nos colocou em nós neste tempo para poder entender, poder ver, compreender tudo o que Ele disse que seria realizado no fim do tempo, com essa manada pequena que estaria no fim do tempo proclamando
Hosana ao Rei que vem, no nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana ao Filho de Davi. Hosana ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque o reconheceram como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é o que ele disse na página 134? É a igreja que o coroa. Como é a coroação de um ministério? Identificando. Assim que Deus os abençoe e os guarde. Foi para mim um privilégio e uma bênção grande poder estar com vocês novamente e compartilhar com vocês esses momentinhos, o qual sempre nos enche de alegria, de regozijo, porque vemos as caras e nos vemos alegres, contentes e felizes. E poderá dizer, mas se esse está passando de fulano, para não dizer o nome, por aqui tem um ditado assim, está passando terrível, está passando mal, e está contente. Não há problema. Fazemos como Jó. Sabemos que depois vamos encontrar o favor de Deus. Jó encontrou o favor de Deus, obteve o favor de Deus. Isso se falou faz pouco tempo. O que é encontrar o favor? Mesmo pessoas falando mal de algum escolhido de Deus e vir uma doença. Vejam como é isso. E a pessoa diz, mas por quê? Por quê? Deus permite isso. Não é porque a pessoa esteja fazendo algo mal, mas Deus permite as coisas para encontrar, vejam, o favor de Deus. Há uma pessoa que me perguntou algo referente a isso. Não vou dizer o nome, mas nesse dia em que se falou disso, ele me pergunta, veja, eu tenho algo na mente para ver se pode me ajudar aqui. Falando com o Dr. Soto, aí ele estava falando de certas situações que tinha em sua vida, e o irmão William disse, recorda a paciência de Jó. Lembre da paciência de Jó. Lhe respondeu, o irmão William, isso. E ele ficou com isso na mente. Eu não entendo isso de situações e depois isso de lembre a paciência de Deus. Estávamos falando nesses dias do favor. E aí eu lhe respondo e eu lhe digo, assim como ele diz, assim como diz que ele foi paciente conosco, o qual também em 2 de Pedro 3,15, que a paciência de Deus é para a salvação. Aí Jó era paciente porque sabia que Deus não iria desamparar. E a esperança contra a esperança se manteve firme. Depois encontrou o favor de Deus. E Deus o abençoou multiplicadamente. Ele me diz, amém, que formoso. Ou seja, eu lhe respondi ali, mas vejam como o favor de Deus se encontra na pessoa ainda. Veja, aí lhe tirou tudo. Mas eu disse, não lhe toque a alma. Você pode fazer o que quiser, mas não lhe toque a alma. E Jó se assentava nas cinzas. Imagine um homem assim, que até a esposa falou mal dele. De um lado diz, amaldiçoe a Deus e morra. Ele disse, como fato a falaste, como... Mas vejam, ele disse, Deus deu, Deus tirou. Seja o nome do Senhor bendito. Mas veja, depois Deus o abençoou com muitas coisas mais do que tinha. Se Jó tivesse se desamparado, ou seja, tivesse
desanimado, se tivesse se desanimado e tivesse tirado as luvas, pendurado as chuteiras, não teria recebido tudo que recebeu depois. Agora veja o poder da palavra. Vejam como o remédio nós o temos. Se vamos falando bênção sobre os escolhidos e falando cura sobre os escolhidos, um ao outro, teremos em breve uma igreja sã. Porque dizemos, quando Deus fizer, quando Deus fizer, quando Deus fizer. Pois se Deus está dando poder a você, Deus está dando as ferramentas e o remédio para você. Se queremos um povo são, fale bênção para o seu próximo. Porque vejam vocês que quando se faz essa separação, que é o anjo do Senhor que a faz, depois vem a bênção para esse povo que foi colocado no celeiro. Não pode vir a bênção para todo esse grupo se há joio no meio do campo. Ou seja, no meio desse grupo, como houve em cada era, não houve a bênção de adoção e transformação. Porque senão, o remédio que Deus estaria dando ali, esse repelente, falamos ontem do repelente, tinha ali um repelente que os dardos do inimigo, esse veneno não iria entrar. Agora vejam como para ter a igreja sã, fale bênçãos ao seu próximo e assim se detém as guerras. Como se detém as guerras? Com a paz. Há um mecanismo para tudo, mas Deus tem que usar seus instrumentos, seus embaixadores celestiais, seus filhos. Assim que temos o remédio, vamos dar para aquele que não gospe para fora. Isso lemos faz pouco. O doutor, o médico, quando trata de dar o remédio para que cure o paciente, ele cospe, pois esse não quer ser curado. Mas se dá àquele que sabe digerir e está consciente que é para a sua cura, vai tomar. Assim que levemos sempre coisas positivas e falar positivo sobre nossos semelhantes e dando palavra de bênção e ânimo àqueles que necessitam para seguir em frente, porque somos humanos e estamos todos, como dizemos, neste mesmo barco, no mesmo barco, e todos vamos chegar à meta. Aqui não há para onde correr. É que eu não me dou com aquela porque me olha assim atravessado, ou não me dou com aquele outro, pois se comece a dar bem, porque vai ver a careta pelo milênio e pela eternidade dele. Estamos falando em termos assim comum. Aprenda a olhar esse rosto com outros olhos de amor. Porque não vai estar vendo, e ou melhor, vão te colocar do ladinho para que, dizemos aqui, para que masque bem agora, para que se dê bem agora. Agora eu vou deixá-la aí do ladinho, para que olhe aí todo o milênio e a eternidade. Imagine que corresponda o seu companheiro e que seja ele, ai, 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 e eu que não aproveitei lá na terra, ou que seja um companheiro de trabalho em alguma área, quer seja no Ministério de Saúde, porque há ministérios ali, e que corresponda a trabalhar com essa pessoa. Assim que aprendam a se dar bem uns com os outros, porque se ele deixou este grupo para este tempo final, é que eram os melhores. Consequentemente, não há ninguém maior que ninguém aqui.
Todos somos reis e sacerdotes, rainhas do reino do Messias Príncipe, que em breve será estabelecido neste planeta Terra. Não há ninguém mais lindo, mais bonito que ninguém. Assim que buscamos o jeito uns com os outros. Ele dizia uma vez, aqui buscamos uma forma, mas quando vierem os de fora, não há forma que buscar. Assim que em frente servindo o Senhor e sempre agradecidos a Ele por essa grande bênção que temos hoje e que hoje, um dia mais, estamos entrando a uma das atividades que o irmão Branham foi. Uau! E a pessoa fala tão simples e tão singelo. E agora nos viramos e vamos, nos sentamos. Irmão, isso era o que o irmão Branham queria. Poder caminhar por aqui, sentar-se, olhar, cumprimentar os irmãos, ir tomar água. Tudo isso, quando você faz um gesto com este corpo, pense nada mais, para não ir tão estendido, tão extenso. Pense no irmão Branham, como ele tratava, tentava descer, baixar, e fazer chegar seus pés ali. E você, olha, eu os tenho aqui. Tu me desceste aqui, Senhor, e estou caminhando pelos lugares onde Ele desejou. Oh, bendito o nome do Senhor. Isso é algo grande, pelo qual sempre, sempre, sempre estamos e estaremos agradecidos a Ele. Que Deus os abençoe e guarde a todos. E já nos vemos na atividade das 10 para continuar desfrutando das suas bênçãos. E todas, vejam, vem por meio de um só canal da palavra. Lemos e nos avivamos com o que lemos e escutamos. Graças, Senhor, que isso estava escrito aí para mim. Isso estava trazido por esse profeta para mim, eu entendo agora. Mas isso que ele faz é ler aí. Graças a Deus, continue lendo, rapaz. Não se detenha. Continua lendo, continue lendo. Queremos escutar tudo que foi trazido à luz do que hoje Deus está cumprindo. Porque é a palavra trazida, mas a vida. Aí está. A palavra trazida à vida. Bom, Deus abençoe e guarde a todos. Até breve. Deus abençoe. E não vamos deixar isso para outra ocasião, porque sempre aproveitamos. Porque sempre que alguém tiver a oportunidade de abençoar e de poder agradecer a pessoa que ainda está viva, se Deus não está em seus planos que a leve, mas está aí, podemos nos abençoar, podemos nos dizer Deus o abençoe e podemos expressar também nosso amor. Por isso eu os amo muito. E eu sei que vocês me amam também. E uns aos outros nos amamos. E expressamos, falando palavras de bênção para ter uma igreja sã. Isso está bom para um tema também. Falando palavras de bênção para uma igreja sã. Eu creio que já está completo. Bom, que Deus abençoe e guarde a todos. E que Deus nos fale hoje ao coração e nos mostre da sua palavra e aumentemos mais e mais hoje na fé de rapto, essa fé que vai nos transformando dia a dia até chegar lá a essa estatura do varão perfeito. Deus abençoe e guarde a todos. Amém. Amém. Até logo.